Fala galera, mais uma questão número 62. Qual é o tema dessa questão? Urbanização, beleza? E a urbanização nas competências e habilidades das ciências humanas, competência de área 6, habilidade número 26, habilidade que fala sobre a ocupação do homem no espaço e naturalmente todas as suas ações, beleza? A questão, gente, ela traz as seguintes informações e busca um conceito sobre o tema urbanização. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,4 milhões de habitantes. Então ele está falando que São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12 milhões de habitantes. Seguido por Rio de Janeiro, 6, Brasília, 3, Salvador e Fortaleza, com 2 milhões de habitantes. Dos 17 municípios do país com população superior a 1 milhão, 14 são capitais, né? Mostrando que a população no Brasil se concentra justamente nos grandes centros. Esse grupo concentra 21% da população, cerca de 46 milhões de habitantes. Lembrando que o Brasil é um país urbano, perfeito? É urbano. E esse termo urbano nada mais é do que 84,4% da população do país. A cidade de São Paulo, segundo o IBGE, apresenta mais de 10 milhões de habitantes, sendo classificada como uma. Pronto, então aqui ele está falando de classificação urbana. Quando a gente fala da letra A, agropólis, aqui são as famosas cidades do agronegócio, né? Cidades aí, destacando, por exemplo, Lucas do Rio Verde, que são cidades que estão instaladas e no seu entorno você tem uma produção agrícola muito forte, né? Aqui no Brasil, destacando a sojicultura. Então, são cidades que servem de suporte para toda essa produção agrícola. Smart Cities são as cidades inteligentes, beleza? Acabei pulando a letra B, mas a gente resolve já. Cidades inteligentes, né? Aqui no Brasil, a capital, cidades que já existem, a capital mais próxima dessa condição é a cidade de Curitiba, que são cidades que vão utilizar como base seu funcionamento da internet, né? Onde todos os elementos vão estar conectados, a chamada internet das coisas, né? Então a gente está falando, por exemplo, da questão do trânsito, da questão do comércio, dos serviços, todos conectados, agilizando e facilitando e dinamizando a economia de cada uma dessas cidades. Perfeito? EdCity, gente, seriam os condomínios fechados, as chamadas cidades artificiais, né? Muitos também chamam conhecidos como enclaves fortificados. São aquelas cidades que no seu entorno é murado, aonde dentro daquele bairro, que vira na realidade um grande bairro com centenas de casas, você tem uma cidade que funciona perfeitamente, porém isolada, né? Aqui no Brasil a gente verifica muito isso nos grandes centros urbanos, onde fica clássico a segregação socioespacial. Cidades gêmeas são cidades fronteiriças, tá bom? Fronteiriças conurbadas. Como o que, Mário? Por exemplo, Cidade do Leste, Foz do Iguaçu, ok? Paraguai, Brasil e Uruguai. Por exemplo, você tem Chuí, né? Não entendi, Mário. Lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, por exemplo, você tem duas cidades, tá bom? Essas cidades, elas são conurbadas, ó. Do lado brasileiro você tem Chuí e do lado espanhol você tem Chuí. Então, são cidades conurbadas, como é o caso, por exemplo, de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, são cidades que estão conurbadas, porém cada uma em um país, beleza? Que no caso o Paraguai. Resposta da questão, megacidade, porque no caso ele refere-se a cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Valeu, galera!